Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do módulo de EJB. Nesta aula nós vamos ver os EJBs stateful, né? O que eles são e como eles funcionam. Então na primeira aula nós vimos aí o que são, né, os EJBs e criamos um EJB do tipo stateless. Tá? Então este EJB ele vai ter assim, não guarda o estado, né, conversacional com os clientes, tá? Então uma única instância de um JB desse tipo, ele pode atender então múltiplos clientes, né? Conforme a necessidade do servidor, ele vai criando mais instâncias para atender as requisições. E já o tipo de JB que nós vamos ver agora, que é o stateful, então esse JB ele vai ter uma única instância para cada sessão de usuário conectado a ele. Então aqui, por exemplo, eu posso guardar um carrinho de compras ou algo do gênero. Tá? Então vamos criar um exemplo desse tipo de JB. Com o botão direito do mouse aqui no pacote EJB, vou criar uma nova classe Java, que eu chamarei aqui de bin usuário, né? Que os EJB são bin de sessão, tá? Eu vou criar um EJB chamado bin usuário. Tá? Eu vou implementar a interface serializable, certo? E daí eu vou colocar aqui a anotação @state, tá? Full, né? Que daí define ele como EJB, pode ver que já apareceu aqui entre para Java bin subindo do usuário, tá? E eu vou guardar aqui um nome de usuário, digamos assim, simular que se fosse um nome de usuário que está logado na sessão, tá? Vou refatorar e encapsular esses campos, certo? E daí eu vou criar aqui um método público, tá? Que vai ser então o bin usuário. Tá? Este bin, tá? Do tipo stateful, ele tem os mesmos callbacks, tá? Que o bin stateless, né? Que é o post construct e o pre-destroy. Então eu posso colocar aqui regras de negócio, né? Para atender esses ciclos de vida. Bem, então feito isto, tá? Então a gente já criou aqui o nosso bin. Vamos criar um controlador para utilizar ele, tá? Então eu vou criar aqui um controle, tá? Que eu vou chamar de controle usuário, tá? Que eu vou colocar aqui para implementar a interface serializable, certo? E vou definir também uma instância desse bin usuário, tá? Que eu chamo de bin usuário. E já vou deixar aqui a anotação @jb, né, para ele ser instanciado pelo servidor automaticamente. Tá? Eu vou encapsular, tá, esses campos, né, e vou colocar, né, um construtor sem argumentos para o controlador. E daí a gente vai usar a anotação @named, tá, para ele ser um bin CDI, né, controlado pelo servidor. E eu vou colocar aqui o value dele, né, controle usuário. Tá? E aqui daí eu vou criar mais um método, tá? Só para atender aí a requisição eu vou colocar um botão, né, para o usuário digitar o nome dele, tá? E eu vou criar aqui um método público que retorna uma string, tá? Que eu vou chamar de informar usuário, ok? E daí esse método, uma coisa que ele vai fazer é retornar para o index, né? Ele vai fazer então o usuário, né, informar o valor dessa string aqui e retornar para a tela inicial. Tá? Beleza? E daí aqui agora na nossa tela inicial, tá, nós vamos então colocar aqui, tá, vou colocar aqui uma quebra de linha. Né? Eu vou colocar um formulário, tá? Onde eu vou colocar aqui, ó, vou escrever usuário, tá, e 2 pontos, e daí um H, 2 pontos, um input text, tá, com o valor de apontando lá para o controle do usuário, tá, e o método, eu vou pegar aqui o bin usuário
e daí o atributo usuário. Tá? E daí aqui eu vou colocar vou colocar aqui um h2.1 command button com o valor daí, chamando o método do controle usuário, o método informar usuário. Tá? Só isso aqui que eu vou colocar inicialmente. Tá? Então, se eu executar novamente isso aqui, olha só, deixa eu só colocar aqui um texto. Tá? O valor informe o usuário, o nome do usuário. Tá? Informe o nome do usuário. Beleza. F5 aqui. Agora aqui. Eu estou bloqueando. Ó. Na verdade, o que eu tenho que fazer? Aqui o valor é isso aqui mesmo. E aqui é a minha ação, action. Né? Isso. Tá. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho então, o valor que vai ser escrito para o usuário e a ação que ele vai executar. Tá? Então, aqui... tá, agora é só executar novamente. Tá? Vou colocar aqui o usuário, Jorge, daí eu vou clicar em informe o nome do usuário. Controle usuário, retornou a nulo. Tá, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou só parar o servidor. Tá. Aqui no controle usuário. Ah, tá. Aqui o controlador do usuário, tá, eu esqueci um detalhe dele, que é o escopo, né? No caso do escopo aqui eu vou colocar @session scoped, tá? Porque como eu quero guardar na seção o nome do usuário, eu vou ter que usar o escopo de sessão. Daí lembrando de colocar aqui o escopo de sessão como session scoped, tá? Agora eu vou limpar e construir e executar de novo, né? Então tá tudo certinho aqui, ó, session scope, NAMET, né, e o EJB. Tá carregando, né, as opções ali. Ok, agora eu vou escrever aqui, ó, Jorge, tá? Informe o nome do usuário, né? Pode ver que agora ele mantém, ó, mesmo que eu acesse meu index, ele está mantendo já o valor do Jorge aqui, tá? Se eu abrir aqui uma nova seção, tá? Aqui, ó, para ver que não tem nada, eu vou escrever aqui, ó, Lucas, por exemplo, né? Ele mantém o Lucas na seção, tá? Então, olha aqui, se eu der um F5, né? Você pode ver que ele está mantendo, né? Então, para cada seção, ele vai manter uma instância, tá, deste EJB. Ok? Agora, algumas coisas interessantes que a gente pode utilizar aí. Tá? Um negócio muito interessante, tá, da utilização deste @named, né, que é o bin CDI para que o próprio servidor injeta a sessão, injeta a instância, né, do meu controlador, é que eu posso injetar, tá, instâncias desse controle usuário em outras classes. Como, por exemplo, eu posso fazer isso aqui? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar aqui, eu vou lá no controle data hora, tá? E aqui eu quero escrever um texto, tá? Dizendo, ó, você não informou o usuário, ou já informou. Então, aqui eu vou colocar, tá? Eu vou colocar uma instância aqui, ó, do controle do usuário, tá? Vou chamar de controle usuário. Tá? Vou encapsular esse atributo, tá? Encapsulo este atributo aqui. E daí eu vou colocar a anotação @inject, tá? Que daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar a instância que está na seção daquele usuário lá e vai injetar nesse controlador para utilizar. E daí isso, o que vai possibilitar fazer isso aqui? Então, isso vai possibilitar, né, que eu acesse qualquer coisa que esteja dentro do controle do usuário, inclusive, né, o nome do usuário ali. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui um método, ó, público, tá? String que eu retorno get nome usuário, tá? Eu vou retornar o seguinte, assim, ó. Eu vou retornar, então, se o meu controle do usuário, ponto, get bin usuário, e deu get usuário, não for nulo, tá? Então, se ele não for nulo, eu vou usar aqui um operador ternário,
E daí eu vou retornar o próprio controle usuário, get bin usuário e get usuário. Tá? E do contrário, se não tiver nada lá, eu vou escrever assim, ó, usuário não informado. Tá? Então eu estou acessando diretamente, tá? Para gerar essa informação aqui, eu estou acessando diretamente, né, outro controlador, né? E daí eu poderia, por exemplo, pegar lá o usuário da sessão, se fosse necessário, para usar ali numa venda, no carrinho de compras, alguma coisa assim. Tá? E agora eu vou chamar esse método aqui. Ó. Vejam bem, esse aqui é um método que está dentro do controle DataHora. E quem está guardando o bin do usuário é o controle usuário. Né? Eu estou usando ele no controle DataHora. E agora eu vou colocar aqui no H1, tá? No H1, vou colocar essa informação ali. Então, H2.1 output label, tá? Com o valor de apontando lá para o controle DataHora, tá? E daí o método nome de usuário. Tá? E agora eu vou colocar aqui mais uma quebra de linha. Tá? Executo de novo. Tá, aqui está então informando o usuário Jorge. Né? Se eu abrir uma nova janela anônima, tá, aqui está o Lucas. Né? Vamos encerrar aqui essa janelinha. Tá, aqui é o usuário não informado. Vou colocar aqui o Sérgio. Quando informei aqui, ó, ele vai estar mostrando a outra informação. Então, isso aqui mais um detalhe interessante, né, que eu posso, quando eu estou usando, né, bin CDI, eu posso injetar essas instâncias em outros controladores, em outras classes, né, um DAO, alguma outra coisa assim, se eu tivesse necessidade. Tá? E agora, para finalizar, né, a questão, né, do bin stateful, eu também posso definir, tá, nesse bin stateful, o tempo de sessão, tá? que ele vai durar. Então eu posso colocar aqui a seguinte anotação: @stateful timeout. Tá? E daí que nesse stateful timeout, tá? Eu posso colocar aqui a seguinte definição, né? A unidade que eu quero utilizar, tá? Que daí nesse caso aqui, ó, sei lá, vamos colocar aqui em minutos, tá? E também o valor que vai ter. No caso aqui eu vou colocar 1 minuto. Então o que ele vai fazer? Na verdade o tempo, tá, que ele vai guardar esse bin na sessão, nesse caso aqui vai ser então 1 minuto. Né? Então estou definindo quanto tempo vai durar este bin aqui. Tá? Feito isso, né? Eu estou definindo então um valor de 1 minuto para esse usuário, para esse bin aqui. Só que daí eu também vou precisar alterar, tá? Lá no e.xml, né? Aqui ó, tem o tempo de sessão, tá? 30 minutos, né? Daí para não ter conflito, tá? Eu vou colocar também 1 minuto de sessão aqui, né? Que daí não adianta, né, eu colocar 1 minuto no bin usuário se a minha aplicação ela guarda por 30, né? Então eu coloco um valor menor da e.xml, daí aqui eu coloco o valor que eu gostaria, né, que ele durasse, né, na sessão, tá? Então aqui eu vou colocar o Jorge, né? Ele vai durar 1 minuto a minha sessão, tá? Então dessa forma eu posso então utilizar, né, bins da sessão, com tempo de limite de duração, tá? E lembrando que de nos controladores, né, a gente tem que usar a notação @sessionScope do pacote JavaX Enterprise, tá? Pessoal, então a princípio era isso. Na próxima aula vamos ver mais um tipo de DJB. Tá? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.